Olá, vencedores, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos, na manhã desse dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição EBD de número 7, ainda dentro do Sermão do Monte. A coerência entre a vida exterior e a prática externa. O que é mais importante? A vida interna ou a nossa vida externa? O que é mais importante? Pense e reflita. Nós vamos fazer o resumo do texto áureo que está baseado em Colossenses 3, 23, e é o apóstolo Paulo que está dizendo: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. A gente ouve muito aquele ditado, né? Aquela conversa que diz assim: mas importa é agradar a Deus do que os homens. Tá? Mas você precisa manter um certo equilíbrio. Obedecer a Deus é muito importante. E obedecer também aos parâmetros do homem também é muito importante. Por exemplo, no trabalho, o seu patrão lá, o seu chefe, lhe dá uma ordem. Aí você acha que por você ser crente, conhecedor da palavra, você não vai obedecer a ele. Você vai achar que obedecer a Deus é mais importante. Aí você perde o emprego, fica desempregado, como é que vai fazer? Amanhã, ora por você arruma um outro emprego e você faz a mesma coisa. Então, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que obedecer a Deus e obedecer também o seu patrão, ao seu chefe, quando lhe der uma ordem. Porque senão você está fazendo simplesmente um papel contrário daquilo que a Bíblia ensina. A verdade aplicada diz assim: é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações. O que Deus está atento? As nossas ações. O que eu preciso entender? Tudo aquilo que eu faço, Deus vê. Tudo aquilo que eu faço, Deus vê. Toda a ação que eu pratico, Deus vê. Tudo aquilo que eu faço para ajudar o próximo, Deus vê. E motivações, e que nada está encoberto diante dele. Não adianta você querer fazer uma coisa para você também impressionar Deus. Deus não é movido pelas impressões de ninguém. Não. Deus não é como marionete, você controla a hora que você quer, quando você quer, e acharmos que estamos fazendo algo para agradar a Deus, quando Deus conhece as intenções que estão aqui dentro, que a lição 6 da semana passada falou sobre isso. Os cuidados com a intenção do coração. Hoje estamos falando sobre hipocrisia e a motivação do coração. Nada mais do que estaremos tratando aqui de hipocrisia e motivação do coração. Temos os 3 objetivos: ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração. Então você engana Deus. Os hipócritas, os fariseus hipócritas, eles achavam que estavam enganando a Deus. Tinha uma falsa religiosidade, uma falsa aparência, e eles achavam que enganavam a Deus com aquela falsa religiosidade externa, quando lá no coração
a intenção era outra. Era bem diferente. Ou seja, fazia alguma coisa por fora para agradar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem intimidadas, como se eles fossem grandes religiosos. Ou seja, falsa aparência. Usava uma máscara, uma belíssima representação, vamos ver lá na frente disso, uma belíssima interpretação, e muita gente é enganada com isso. Quando na realidade a intenção interna deles era bem diferente. Segundo objetivo, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas. Não vamos ver isso na parte 2. E a terceira, apresentar a forma correta do jejum ensinada por Jesus. Jesus ensinou tudo direito. E os textos de referência estão exatamente em Mateus 6, verso 1, 2 e versículo 5. Em Mateus 6, 1, ele nos dá um conselho: vocês devem se guardar de fazer esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai. Tem pessoa que gosta de fazer para se aparecer. Lembra da oferta da viúva pobre? Quem deu mais? A viúva pobre que só deu aquela moedinha que ela tinha no bolso? Ou aqueles grandes homens que deram aquela quantia exorbitante? Quem deu mais? Se você for olhar pela lógica humana, quem deu mais foi aquelas pessoas que depositou aquelas grandes quantias no gasofilácio, que ficava na entrada do pátio. Se você fosse olhar por esse olhar lógico, tá? Você ia ver que aquelas pessoas que doaram aquela quantia exorbitante deu muito mais do que aquela mulher. Mas se você for olhar para o olhar interno do coração, você vai ver que aquela mulher deu muito mais do que aqueles outros. Por quê? Aqueles outros que deram eram hipócritas, porque deram com qual intenção? Humilhar a pessoa, mostrar para a pessoa que eles tinham condições de dar, enquanto aquela mulher não tinha nenhuma condição e deu, depois lá na frente ia pedir. A diferença é que aquela mulher deu com o coração e aqueles outros deram com a intenção de querer ser vistos, querer se aparecer. Ou seja, é o tipo daquelas pessoas que querem se aparecer. Querem se aparecer, querem se mostrar. São verdadeiros exibicionistas que gostam de se exibir e se aparecer. A realidade é essa. Tá? O 2, quando você der qualquer esmola, não faça tocar trombeta diante dos homens. Ou seja, a pessoa dá a esmola e fica assim. Aqui, tá vendo? Eu dei R$100. O fulano deu um só. Tá vendo aqui? Ó, eu dei R$500 de oferta. O fulano deu R$2. O que adianta você dar R$500 de oferta, enquanto seu irmão só tinha R$2? Aí você deu 500 para querer se aparecer, enquanto o seu irmão deu o que ele tinha, não querendo se aparecer. Quer um conselho? Quando você for fazer qualquer coisa, doar qualquer dinheiro para a igreja, qualquer lugar, não precisa querer se exibir, se aparecer, tá? Com o intuito de querer humilhar os outros, pisar em cima dos outros, né? Se sobrepor sobre os outros. Se você tem condições de dar, dê, beleza? Mas não precisa também ficar querendo se aparecer, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Tem pessoa que: ei, profeta! Ei, vaso! Quer chamar atenção. Na realidade, os hipócritas queriam chamar atenção para ele. Hoje também será que não é assim, não? Pessoas que
na rua, parece que são grande santidade, né? Ei, profeta! Mas quando vai ver a casa, quando vai ver o coração, não é nada daquilo, ou seja, uma casca pura, uma falsa aparência, uma falsa religiosidade. Lá na frente eu vou tratar de novo sobre isso. Então, para ser glorificado pelos outros, em verdade, os dias que já receberam o seu galardão. E o 5, Jesus dá ele dá uma orientação, versículo 5. Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Por quê? Os hipócritas gostam de orar alto, para aparecer. Ei, estou aqui no monte, o vaso, estou com a boca no pó, olhando pela sua casa. Ei, vaso, profeta de Deus, estou aqui no YouTube pregando, olha aí eu aqui. Isso é hipócrita. Isso é papel de hipócrita, para chamar a atenção. Às vezes ele está ali, fazendo aquele belo cenário, mas vai ver lá. Vai ver lá, depois. Né? É o que Jesus está querendo ensinar aqui. Né? Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já recebeu o seu galardão. Tem pessoa que gosta muito de se aparecer. Acha que aquela oração linda que eles fazem, gritando por aí afora, é religiosidade, é santidade. Nem sempre. A gente vê um bocado de pessoas com esses gritos aí, e a gente até sente a presença, né? Mas quando vai ver, está de mal com a esposa, está de mal com o vizinho, é isso, é aquilo, ou seja, é apenas uma falsa aparência. Tá? Resumindo aqui, porque lá no tópico 1, nós vamos tratar sobre isso aí. Lá no tópico 1.1, no ponto 1, a justiça operada pela falsa motivação. Nós temos que tomar cuidado para não motivar as pessoas para o mal, mas para o bem, para o mal não. Se você for usar a motivação para atrair as pessoas, mas faça com o coração. Faça com o coração. Faça com o coração. Aí eu anotei o seguinte aqui. O que é mais interior? O que é mais importante? O interior é mais importante. O que é mais importante? O interior ou o exterior? O que você acha? O que você acha? O que é mais importante? Eu estar com esse paletó bonito e essa gravata bonita e essa camisa preta bonita? Você acha que é mais importante? Isso aqui é importante porque mudou minha aparência. Mudou a minha aparência física externa. Mas o que adianta eu estar vestido de paletó, gravata bonita, ser bonitão, mas ter uma língua afiada, ter um coração que não perdoa, ter um olho grande, ser ruim? O que eu estou passando de motivação para você? O que eu estou, na realidade, ensinando para você? Será que eu estou lhe ensinando coisa boa ou coisa ruim? Eu tenho que tomar cuidado. Tópico 1.1, agradando a Deus e não aos homens. Hipocrisia versus motivação do coração. Vida por dentro, coração, e vida por fora, prática. Essas duas coisas, vida por dentro, coração, e vida por fora, prática, as duas têm que andar em equilíbrio. Não adianta eu, na prática, mostrar para você uma coisa, se no meu coração eu não sou aquilo. Não sou aquilo que eu estou falando. Ou seja, eu sou um verdadeiro ator. Eu estou encenando para você, né? Deus falou com o profeta Samuel em 1 Samuel 16. Samuel, vem, enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei à casa de Jessé, o Belamita. Por quê? Porque lá eu escolhi dentre os seus filhos o próximo rei que vai substituir a Saul. Mas
Samuel, você não atenta para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado para não deixar a aparência me enganar. Tem um bocado de pessoas que são enganadas pela aparência, pela beleza. Eles olham mais pela lógica, mais pela razão do que pela lógica. E há um bocado de gente enganada por aí que às vezes acha que eu vou pela beleza. Estão muito enganados. Se fosse olhar os filhos de Jessé o belemita pela aparência, Samuel ia escolher eles pela aparência, ou ia escolher um deles, antes de Davi entrar, pela aparência. A aparência física dos irmãos de Davi até encheu os olhos e atraiu Samuel. Mas Deus já havia alertado para ele: não se deixe enganar pela aparência, Samuel, porque eu, Senhor, eu não vejo como o homem vê, porque o homem só vê pela aparência. Hoje, o mundo também é assim. Muitas pessoas usam esse preconceito, esse julgamento, olhando somente a aparência das pessoas. Eles acham que somente a aparência das pessoas é o que é o mais importante, mas não conseguem olhar para dentro da pessoa. Nós temos que usar esse mesmo critério de Deus. Olhar as pessoas por dentro, não por fora. Olhar as pessoas, por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas falam. Então eu coloquei aqui, vida por dentro, coração, versus vida por fora, prática. Hipocrisia versus motivação do coração. Agradando a Deus, não os homens. E o que Jesus condena? O que Jesus está condenando aqui no Sermão do Monte, ainda no capítulo 5, capítulo 6, Capítulo 6, verso de 1 a 5. Ele condena a falsa hipocrisia e a motivação do coração. Ele condena a falsa hipocrisia. É aquelas pessoas que mostravam uma verdadeira santidade e religiosidade, quando na realidade não era. O próprio Isaías falou: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu interior, o coração, não está nem aqui, está bem longe. Então não adianta. Tem pessoa que eles conseguem atrair as pessoas com palavras, com meia dúzia de palavras. E tem pessoa que se deixa enganar por meia dúzia de palavras, se deixa se vender, se comprar com meia dúzia de palavrinhas. Infelizmente. Mas a Bíblia vai dizer bem claro: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Não se deixe enganar por meia dúzia de palavras. Não se deixa ser ludibriado, enganado por meia dúzia do que a pessoa falou. Conheça se de fato é aquilo mesmo. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo aí. O tópico 1.1 é o resumo dele. Hipocrisia. Não podemos agir assim. Os fariseus agiam assim. Não agir ou ficar preso aos costumes. Eles ficavam presos aos costumes. Uma vez eles repreenderam Jesus: Senhor, por que os teus discípulos fazem isso? Come sem lavar as mãos, não sei o que. Queriam tentar censurar Jesus. Jesus sempre foi seguido e observado por esses falsos, por esses fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles aparentavam uma certa santidade que eles não tinham. Uma vez tentaram pegar Jesus numa pegadinha, lá no capítulo 8 de João, eu sempre falo isso aqui, vou sempre falar. Eles queriam mostrar para Jesus uma verdadeira religiosidade que eles mesmos não eram. Então não adianta eu querer mostrar para os outros aquilo que eu não sou. Eu tenho que mostrar para os outros aquilo que eu sou. Aquilo que de fato eu sou.
As pessoas me conhecem por aquilo que eu sou. A pessoa precisa me conhecer por aquilo que eu sou. Não adianta eu usar um terno, uma gravata, mas a minha boca é suja. Aí eu querer pregar santidade para a pessoa, sendo que eu não vivo na santidade. Não adianta eu falar de santidade e pregar santidade para as pessoas se eu não vivo ela. Aí é hipocrisia, é falsidade. Falsidade. O conhecimento bíblico nos ajuda. Os fariseus guardavam só o exterior. Eles guardavam só o exterior, ou seja, a aparência deles estava só na bela roupa, no belo traje, né? Por onde viam, eles até mostravam ser grandes santidades, eram respeitados, religiosos, todo mundo tinha até medo deles, né? E alguns gostavam de ser saudados nas praças, ser cumprimentados. Alguns gostavam que beijavam a mão deles, ajoelhassem pelo pé deles. Era o caso de Naamã, o Ciro lá, o Naamã, lá na época de Amã, na época de Mardoqueu, né? Para mostrar que era uma grande santidade, mas quando na realidade não era. Ou seja, eles até motivavam as pessoas pela aparência deles, mas se você for olhar o exterior, não é nada daquilo. Tá? Isso nós temos que tomar muito cuidado. O tópico 1.2, ele vai falar sobre a verdadeira e a falsa piedade. A verdadeira e a falsa piedade, que é o tópico 1.2. Mas importa agradar aos homens e não agradar. Mas importa agradar a Deus e não agradar os homens. Aí eu anotei aqui, ó, fazer sem lançar em rosto para não humilhar as pessoas. Primeiro, não fazer segundo as intenções. Segundo ponto, existem pessoas que eles querem fazer, mas depois eles querem pisar em cima de você. Tá vendo? Aquela gravata bonita vermelha que o presbítero de volta está usando. Aquela cesta básica que o fulano tá comendo na casa dele. Foi que dei. Olha lá. Ele embolsou aquela parede da casa dele. Eu que dei. Ou seja, você quer ajudar? Ajude sem ficar se expondo e ajude sem se expor a pessoa. Isso é uma forma de você humilhar a pessoa. Ou seja, faça tudo sem humilhar a pessoa. Não precisa você se auto-mostrar que você fez. O que uma mão faz, a outra não precisa saber, diz a Bíblia. Está escrito assim. Não adianta querer fazer também para aparecer. Não fazer com segundas intenções. Ou seja, tem pessoas que faz, mas ele quer de volta. Tem pessoa que faz, mas ele quer de volta também. Ou seja, fazer com segundas intenções. Eu anotei aqui, ó, fazer com segundas intenções. Agradar a Deus ou agradar os homens? O que você está fazendo? Eu anotei aqui. Tá, Efésios, aí tem referência lá em Efésios, tá? Para vocês lerem aí, ó. Tem várias referências aí, ó. Mateus 6, 1, 2, tem Efésios, tem muita referência para vocês lerem aí, tá? Não podemos ter uma religião apenas para agradar a ninguém. Não podemos ter uma religião apenas para agradar alguém. Usar uma roupa para agradar alguém. 1 Coríntios 13, 3. O que adianta? Eu usar uma roupa para agradar alguém, eu ter uma religião para agradar alguém, mas eu não tenho amor. Não adianta nada. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, diz Paulo. Então não adianta eu mostrar uma verdadeira religião, mas eu não tenho amor pelas pessoas, eu não tenho carinho pelas pessoas, então não adianta.
fazer algo na igreja para agradar a Deus, fazer algo na igreja para agradar aos homens. O que adianta fazer algo também na igreja para agradar aos homens? A minha intenção na igreja não é agradar aos homens, mas é fazer para agradar a Deus. Existem pessoas que fazem tudo para agradar o homem, aí esquece Deus de lado. Está errado, né? A intenção do coração é mais importante. Exatamente, a intenção de dentro é mais importante do que você fazer para simplesmente agradar os outros. Aí tem uma palavra que se atrela a isso aí. O que fazemos na igreja é para agradar a Deus. O que fazemos na igreja é para agradar a Deus. Estou resumindo bem aqui, tá? A verdadeira e a falsa piedade. Os hipócritas eram verdadeiros atores. Eles se apresentavam para serem vistos e aclamados pelo povo. Ou seja, eles usavam uma máscara para se passar por alguém. Quando na realidade, atrás das máscaras, estavam eles. Ou seja, usando uma máscara, eles se passavam por outra pessoa, era outra personalidade. Eram outras personalidades, quando eles usavam uma máscara. Eles conseguiam trazer as pessoas para si, cativar as pessoas usando uma máscara. Quando na realidade, atrás daquela máscara, estava verdadeiramente quem era a pessoa. Ou seja, isso era usar de hipocrisia. Isso aqui era o papel que os hipócritas faziam, tá? Não é hoje, né? Isso não acontece hoje. Será que hoje acontece isso? Será que na realidade nós estamos usando uma máscara para se passar por uma pessoa, para cativar e motivar as pessoas, quando na realidade, por trás das máscaras, somos outra pessoa completamente diferente? Precisamos ser quem nós somos, com ou sem a máscara. E não apenas para enganar as pessoas. Tá? É o tópico 1.2. Eles não ofertavam ao povo, porque eram apenas generosos. Eles o faziam para receber honra, ou seja, eles davam oferta, se mostrando que eles ofertavam, olha de novo, eles não ofertavam ao povo porque eram apenas generosos, eles faziam para receber honra, ou seja, eles davam oferta não é para mostrar que eram bonzinhos, não. Eles davam oferta para receber honra. Puxa vida, hein? O senhor me deu R$600, hein? O senhor é bom. Ô, gente, tem que votar nesse homem aqui, viu? Ó? Vota nesse homem aqui, que esse homem é bom. Ele deu 5 mil. Ele deu 5 mil. Vota nele porque ele deu 5 mil. Ou seja, Deus não quer isso. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Tem que tomar cuidado, que Deus não se agrada disso. Tá? Era para serem reconhecidos em público, ou seja, eles tinham uma única intenção, os fariseus, ser reconhecido ao público. Tem pessoas que gostam de se aparecer para ser reconhecido em público. Não, se você não reconhecer ele em público, acabou para ele. Não, ele tem que ser reconhecido em público, tem que... Esse fulano aqui é bom, coloca na mídia lá. Esse fulano aqui é bom. Reconhecendo a pessoa em público, mostrando para todo mundo. E tem uns que gostam de querer se aparecer, ou seja, é querer se aparecer. Essa que é a verdadeira intenção. Resumindo, vamos lá agora para o tópico 1.3, depois eu falo mais sobre ele. Ofertando em secreto. Tudo que você for fazer, vou resumir aqui. Faça em secreto. Não precisa você fazer querer se mostrar. Lá, quando Jesus fala da parábola do fariseu publicano, o fariseu chegou lá no templo, os dois subiram com o mesmo objetivo, orar, e foram ao mesmo local, ao templo. Tinha a mesma finalidade, adorar, mas intenções opostas. Cuidado com as intenções opostas.
Que às vezes a gente acha que está agradando a Deus com as nossas intenções, quando na realidade nós podemos estar agradando os homens e desagradando a Deus com as nossas intenções. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso que eu estou falando. Então, o fariseu e o publicano, Jesus conta a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu chegou lá, todo pomposo. Eu não sou igual a esse homem, não. Eu. Jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. E não sou igual a esse homem. Não sou igual a ele. Ou seja, ele enumerou todas as qualidades dele, né? Falou dele, se expôs ao ridículo, humilhou o outro que estava lá embaixo. O publicano, simplesmente, ele não precisou bater no peito. Tem pessoa que bate no peito. Eu, hein? Ó, eu fiz, hein? Ó, eu faço, hein? Ó, ei, ó, me ajuda que eu faço, viu? Enquanto que o publicano simplesmente assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Resumindo o tópico 1.3, tudo que você for fazer, toda oferta que você for fazer, todo bem que você for fazer, se você quiser falar, mas tome cuidado para você também não se elogiar tanto você, falar muito de você, porque quem fala demais dá bom dia cavalo, quem fala demais erra. Faça o seguinte, faça sem se aparecer em público. Faça no oculto. Jesus ensinou isso aqui na oração do Pai Nosso, dentro do capítulo 6 de Mateus. Quando você for orar, faz o seguinte: fecha a sua porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que está em secreto ou oculto vai te recompensar. Simplesmente isso. Ele vai te recompensar. Tópico 1.3, ainda estou falando dele. Querer se aparecer. Ó, anotei aqui o resumo. Fazer sem ficar falando. Não se expor e não expor as pessoas ao ridículo. A mão esquerda não precisa saber o que a outra fez. Aí eu falo um pouquinho da oferta da viúva pobre. Aquela mulher não ficou falando de quanto que ela deu. Porque o que ela deu, as pessoas viram. E o que os outros deu, as pessoas também viram. E um detalhe, ela deu com intenção do coração. Enquanto que os outros não deu com a intenção do coração. Deu para se aparecer, para serem vistos em público, para ser saudados em público, para ser reconhecidos em público, com segundas intenções. Essa é a grande diferença. Não lançar em rosto. Tá? Deus sabe o que você faz sem falar. Faça o bem ao próximo sem falar muito. Faça o bem ao próximo sem falar muito. Eu anotei aqui. Tópico 2 da lição, a segunda parte, é exatamente o segundo objetivo desta lição. Mostrar a oração pretensiosa dos hipócritas. Tem pessoas que ele gosta de orar alto, né? Com algum pretexto. Quando você for orar no lugar, até na igreja também, faz o seguinte: faça a sua oração baixinho. Não precisa citar muita coisa na oração, que tem pessoa que é um problema sério e gosta de orar para se mostrar que ele é um grande religioso. Não precisa tanto também não. Isso é tanto barulhento para querer se mostrar. Porque mora normalmente, há um ditado popular que o pessoal sempre diz: de boas intenções o inferno está cheio. É verdade. Tá? Vai fazer a sua oração, tome cuidado. Os hipócritas eram assim, né? Orava para chamar a atenção. Mas na realidade não era nada daquilo. Tá? É o tópico 2.1.
a maneira incorreta de orar. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a quem? A Deus. Portanto, vocês vão orar assim. Foi assim que Jesus ensinou. Portanto, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu. Então, toda oração dirigida a quem? A Deus. Nenhuma oração pode ser dirigida a mim. Porque senão, já pensou estar no joelho orando e eu não direciono a minha oração em momento nenhum a Deus? Ela não tem uma direção, ela não tem um objetivo. A minha oração precisa ter uma direção e precisa também ter um objetivo, senão não adianta. Quando chegar a hora estabelecida para a oração, os judeus poderosos, piedosos, deixavam o que estavam fazendo e oravam. Isso poderia ser feito discretamente ou com uma exibição pretensiosa, ou seja, existem pessoas que deixam de fazer alguma coisa para mostrar que eu vou orar agora. Você não precisa se aparecer, meu irmão. Deixa de ser exibicionista. Estou resumindo bem claro aqui, viu? O 2.2, orando ao Pai em secreto, ou seja, faça aquela oração baixinha. Entra para dentro da sua casa, seu quarto fechado, tá? Ora lá. Não precisa você querer se aparecer, não. Ora lá em secreto, o teu Pai sabe o que está pedindo. A oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. Aqui somos informados que a oração é um assunto que diz respeito apenas a nós e a Deus. Ou seja, aquilo que eu vou falar com Deus, o meu vizinho de banco não precisa saber. Aquela oração que eu vou fazer, o meu vizinho que mora do lado da minha casa, de frente de fundo, não precisa saber. Mas tem pessoa que quer orar tão alto na casa dele, para chamar a atenção do vizinho, como se ele fosse um grande religioso. Meu vizinho às vezes nem sabe que eu oro na minha casa aqui. Eu oro aqui, ele nem escuta eu orando. A única coisa que ele escuta aqui é eu cantando. Mas orando não. Por quê? Para mim não ser exibicionista. Para mim não ficar... Eu não preciso mostrar para o meu vizinho quem eu sou. Ele tem que me conhecer pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. Eu não posso querer se aparecer para o meu vizinho, não. Resumindo, tá? O 2.3, orando sem vãs repetições, ou seja, tem pessoa que chega e ora a mesma coisa. Ora a mesma coisa, ele já orou para o pai e pela mãe. Aí ele vai e volta, vai pelo pai e pela mãe. E já orou por cura divina no início. Aí, ou seja, a oração dele, ele não saiu do lugar. Ele continuou repetindo a mesma coisa. Se você já pediu a Deus, amanhã a sua oração não pode ser a mesma coisa, repetitiva. Nós temos que parar de sermos repetitivos. Não podemos ser repetitivos que nem o papagaio, não, repetitivo. Temos que mudar a nossa forma de orar para não sermos muito repetitivos. Jesus aponta uma prática ineficaz e inaceitável para Deus na oração. A repetição vã. A razão é que ao orarmos a um Deus que já sabe tudo, Ele está predisposto para nos ouvir e ajudar. Ou seja, se eu já pedi a Deus para me aposentar, para que eu vou ficar todo dia fazendo a mesma oração? Eu já pedi a Deus. Eu vou ficar repetindo a mesma coisa para Deus. Eu já falei com Ele, então Ele já sabe que eu quero me aposentar. Se eu já pedi a Deus que eu quero um carro novo, então eu já falei com Ele. Para que eu vou ficar todo dia fazendo a mesma oração a Deus? Senhor, eu quero um carro. 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 Outros pedem a Deus casa. Senhor, eu quero uma casa. E fica toda a vida a mesma coisa. Ou seja, você fica todo dia com a mesma coisa. Então tome cuidado para o seu dia a dia não ser muito repetitivo, para a sua oração não ser uma coisa muito repetitiva, cansativa. Você vai cansar quem está do seu lado ouvindo, vai cansar você e Deus vai demorar a te atender. Então tome cuidado com essas orações repetitivas. Jesus não proíbe a repetição de uma oração, fica bem claro, ele não está proibindo. Ele orou 3 vezes no jardim de Getsemane, essencialmente na mesma oração, e elogiou a persistência na oração. Ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele orou 3 vezes dessa mesma maneira. E parou. Ele não proíbe. Ele simplesmente fala que nós temos que ser o quê? Persistente. Não é proibindo você de orar, não. Você tem que ser persistente.
Tá? Persistente. Jesus se refere às palavras vã, no sentido, o Pai conhece todas as necessidades. Ele já é um forte incentivo para orar, mas com frequência e com mais confiança. Deus estabeleceu a oração para oportunizar ao ser humano estreitar relacionamento com o Senhor. Ensina-nos sobre a dependência e a relevância da fé e da confiança nele. Tópico 3, que é o último, Jesus lá no Sermão do Monte, ele vai ensinar agora o jejum, que é aquela abstinência de alimentos. Tem várias formas de jejum. Eu dei depois para botar no rodapé, tá? O jejum que agrada a Deus é o primeiro. O jejum que agrada a Deus é um deles. Tal qual as esmolas e a oração, o jejum dos líderes religiosos era apenas um espetáculo de sua suposta piedade. Ou seja, Jesus falou, quando você for orar, você tem que lavar o seu rosto, não mostrar aquela cara assim, triste, cansada, que você está jejuando, para não mostrar para as pessoas que você está jejuando. Você não precisa também falar. Tem pessoa que tem a mania de ficar dizendo, estou em jejum, hein? Você não precisa falar. Mostra uma aparência alegre quando você estiver jejuando. Não fica triste, como se a pessoa tivesse piedade de você. A pessoa não precisa saber, você não precisa mostrar para as pessoas que você é um cara piedoso. Faça sem se mostrar, sem se aparecer. É o tópico 3.1. O 3.2, a privacidade no ato de jejuar. Tá? Da mesma forma que ajudar os necessitados a orar e jejuar, também deve ocorrer na privacidade do coração do discípulo, visto que o jejum requer autocontrole rigoroso. Tem pessoas que ele é exagerado na forma de jejuar. Tem que ter um controle. Tem que saber quando jejuar. Quando jejuar. Tem que saber para que jejuar. O jejum ele tem um objetivo. Não é simplesmente você vai ficar sem comer 12 horas, não. Ou seja, quando você for jejuar, ele precisa ter um objetivo. Ele precisa ter um alvo. E você precisa saber se você pode ou não jejuar. Nem todas as pessoas podem jejuar, nem todas aguentam jejuar. Por exemplo, você vai mandar um idoso que tem problema de diabetes, pressão alta, glicose, que passa mal à toa, jejuar, você está induzindo ele à morte. Tá? Tem que saber quem pode jejuar, nem todo mundo pode. E outra, tem vários tipos de jejum. Tá? Eu vou deixar depois no rodapé dessa lição, tem vários tipos de jejum. Tem vários tipos de jejum. E tem que saber qual deles você está exercendo ou está ensinando as pessoas a exercer. E a última aqui, 3.3, a maneira correta de jejuar. Tem uma maneira correta. Não podemos considerar que a aparência de miserabilidade e automaticamente sinônimo de espiritualidade. Os fariseus desfiguravam o rosto e apresentavam uma aparência abatida a fim de se suscitar elogio. Isso contraria todo o propósito do jejum, ou seja, a pessoa se mostra que está com aquela aparência caída, né? Já falei aqui, o rosto triste. Deus não se agrada desse tipo de jejum. Você simplesmente quis mostrar para os outros que você é melhor do que ele. Então, é mais fácil você não jejuar. Se você quer jejuar para se aparecer, não faça. Sabe por quê? Deus não se agrada. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.